Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 5, que tem como título A Revelação de Deus confronta o secularismo. Vamos dar progressão ao livro do profeta Daniel, estudaremos todo o capítulo de número 2 e os seus 49 versículos. Teremos 2 pontos de conteúdo e um ponto de contextualização e aplicação. Os nossos objetivos são, em primeiro lugar, conhecer as circunstâncias do sonho de Nabucodonosor. Em segundo lugar, aprender com a conduta de Daniel e a interpretação do sonho. E, por fim, contextualizar a revelação de Daniel em tempos de secularismo. O nosso texto principal diz: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Daniel capítulo 2, versículo de número 19. Comparando traduções, temos a paráfrase NTLH que nos diz: naquela noite, Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Vamos dividir o nosso texto principal homileticamente em 3 partes. Por que digo homileticamente? Porque propositalmente cada ponto irá iniciar com a letra R. A primeira parte diz: então foi revelado o segredo. O nome desta primeira parte é revelação. Deus é um Deus que revela, porque Ele conhece o profundo e o escondido. Aquilo que está em oculto, Ele faz os seus servos saberem. A segunda parte do versículo diz: a Daniel numa visão de noite. E o nome que eu dei a essa parte aqui é resposta. Deus é um Deus que responde oração. Se você está orando, creia que Ele está ouvindo. Creia que Ele responde. Suas palavras não estão sendo jogadas ao vento. Suas palavras não estão sendo gastas à toa. Não estão ficando no teto. Deus está ouvindo. Ele é um Deus que fala. E também é um Deus que responde. Em terceiro lugar, o texto bíblico diz: e Daniel louvou o Deus do céu. Não os deuses falsos da Babilônia. Ele louvou o Deus do céu, o Deus que governa o mundo. E o nome desta parte é reconhecimento. Isto é, revelação, resposta e agora reconhecimento. Em reconhecimento ao Deus que revela e responde, Daniel adorou. Daniel bendisse a Deus. Daniel abriu seu coração em gratidão e disse: Ele é quem remove reis, Ele é quem estabelece, Ele revela o profundo e o escondido. Deus é Deus dos deuses, Deus é Deus de revelação e Deus de resposta. O resumo da lição nos diz: o sonho revelado a Daniel mostra o mundo sobrenatural e que o reino de Deus não tem fim. Precisamos considerar essa pequena frase tão profunda e importante em 3 pontos. Primeiro, sobrenaturalidade. O sonho revelado a Daniel destaca a existência e a influência do mundo sobrenatural. E nós devemos estar cientes de que há uma dimensão espiritual que afeta as nossas vidas. Em segundo lugar, soberania divina. O sonho enfatiza a soberania de Deus sobre todos os reinos e autoridades terrenas. Ele é o autor e o executor dos eventos históricos, demonstrando que nada está fora do seu controle. Por fim, eternidade do reino de Deus. No sonho que Deus dá a Nabucodonosor e revela a Daniel o que o rei sonhou e a sua interpretação, temos aí a verdade de que os reinos terrenos são temporais e falíveis. No entanto, o reino de Deus é eterno e indestrutível. Essa visão que esse sonho que Nabucodonosor teve e a sua interpretação nos assegura que no final o domínio de Deus será estabelecido para sempre. Vamos à introdução. Dentro da introdução da nossa lição, eu quero apenas esboçar o capítulo de número 2. Temos aí a estrutura de todos os versículos deste capítulo. O cenário inicial, o segundo ano de Nabucodonosor, o incidente ocasional. Nabucodonosor ele sonha e ele exige que os seus magos
apresentem não só o que ele sonhou, mas também a interpretação. Aí temos uma tensão crescente. Punição e recompensa, punição, morte aos sábios, morte a Daniel e seus amigos. Daniel pede tempo e Daniel e seus amigos oram, que é o clímax da narrativa do capítulo 2. Aí nós vamos seguindo para o desfecho, para o enlace, né? A tensão vai diminuindo, Deus revela os mistérios para Daniel, Daniel bendiz a Deus, Daniel pede para ver o rei, Daniel dá o crédito a Deus, Daniel conta o sonho ao rei, Daniel dá a interpretação do sonho, o rei louva a Deus, e temos aí a resolução e o desfecho, o rei promove Daniel e seus amigos. Vamos ao ponto de número 1, porque aqui iremos ser detalhistas, não tanto quanto poderíamos, até porque são 49 versículos e os 49 devem ser abordados em uma única aula. Então a gente vai ser detalhista, mas ao mesmo tempo resumido. Ponto 1, o sonho perturbador do rei. E é aqui, neste ponto, que eu sempre abro um parêntese para falar com você que está me assistindo pelo YouTube a seguirem esses passos. Curta, comente e compartilhe. E dá uma olhadinha aí se tu não é inscrito, porque se tu não for, se inscreve em nosso canal para nos abençoar. Seguindo esses passos, você consagrará o YouTube a evangelista, porque ele vai indicar esse conteúdo para mais pessoas. Em reciprocidade, estou deixando este subsídio que utilizo como roteiro para esta aula aqui embaixo do vídeo. Há um link azul, você vai clicar e fazer o download gratuito desse subsídio, amém? Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos da Ferramenta EBD, um abraço forte, especial para todos vocês. Vocês são abençoados por fazerem parte da Ferramenta EBD, nos abençoam e também abençoam irmãos que vocês nem conhecem, porque esse trabalho aqui no YouTube acontece por causa de vocês. Vocês são os patrocinadores deste trabalho. E olha, quem quiser conhecer a Ferramenta EBD, o link está aqui na descrição do vídeo. Você está recebendo só a pré-aula e só o subsídio, mas lá na Ferramenta EBD há uma infinidade de outros materiais que você não tem acesso. Mas eu sei que a partir de agora você vai dar um pause aqui nesse vídeo, vai clicar no link que está aqui embaixo também e vai conhecer a Ferramenta EBD e ser um professor assinante. Ponto de número 1, repetindo, o sonho perturbador do rei. Subponto 1, um sonho esquecido. A lição diz: no capítulo 2 do livro em estudo, isto é, o livro do profeta Daniel, somos apresentados à primeira crise enfrentada por Daniel, que colocou ele e seus companheiros em perigo. Tudo começou com um sonho perturbador que assolou Nabucodonosor e o deixou sem dormir. Para gravar, no dia seguinte, o rei não conseguia se lembrar do conteúdo do sonho. Para a nossa cultura, esse tipo de esquecimento é comum. Mas, na superstição oriental da época, era considerado um mau presságio, indicando a ira das divindades. Por essa razão, o rei ficou profundamente angustiado. Vamos considerar esse subponto aqui em partes. Até porque a gente está lidando com uma narrativa, e dentro da narrativa o certo seria dividir o texto em cenas. Mas como são 49 versículos, não temos conta aqui de pontos para poder dividir as cenas corretamente. Então vamos em parte analisar cada subponto, e esse aqui nós vamos considerar ele em partes. Primeiro, neste capítulo de número 2, nós vemos aqui predito o futuro do mundo judaico e gentílico. E também vemos aqui a era dos últimos dias. Isto aqui alcança os tempos da vinda de Jesus e também o estabelecimento do milênio. A matéria profética deste capítulo é tão importante ao ponto de ser repetida lá na frente no capítulo de número 7, na segunda metade do nosso trimestre, quando falaremos sobre a parte escatológica do livro de Daniel, vamos retomar este sonho dado a Nabucodonosor. E uma das diferenças entre o capítulo 2 e o capítulo de número 7 é a seguinte: aqui, a revelação divina veio por meio de um sonho profético dado a Nabucodonosor. Lá na frente, no capítulo de número 7, esta mesma revelação veio por meio de uma visão profética concedida a Daniel. É a primeira parte que a gente quer aqui deixar bem clara neste subponto 1. Segundo, Nabucodonosor era um rei extremamente religioso e supersticioso. Fontes extra-bíblicas registram sua extrema devoção aos deuses da Babilônia. Então
Então é importante essa informação. Nabucodonosor era religioso. Na sua consagração a rei, ele faz uma oração a Marduk. Essa oração não está na Bíblia, mas está nos livros de história. E a sua oração é contida de elementos ali muito devocionais. Ele era muito devoto aos deuses de Babilônia e, consequentemente, um homem extremamente religioso. Terceiro ponto importante. Os sonhos no mundo antigo tinham um grande significado. Havia toda uma superstição também em torno dos sonhos. Devido à sua devoção religiosa e à importância dos sonhos em sua época, sobretudo os sonhos do rei, Nabucodonosor ficou aflito ao acordar e não se lembrar do que havia sonhado. Ele tinha uma percepção de que aquilo que ele sonhou era de importância em grau máximo. Porém, ele não conseguia se lembrar dos detalhes. Ele sabia que tinha sonhado, mas não sabia especificar aquilo que sonhou. Ele ficou aflito, ele ficou perturbado, era um mau presságio, caso talvez ele não entendesse, vou colocar isso entre aspas, a comunicação dos deuses, ele seria de certa forma castigado. O seu espírito se perturbou, é o que diz o texto bíblico. E literalmente essa expressão significa o seu espírito ficou chocado. Isso significa que ele reconheceu que o sonho era significativo e está aí um bom motivo para a preocupação. A expressão passou-lhe o sono, literalmente significa o sono tinha acontecido nele, tendo o sentido de que o sono acabara e ele não pôde mais dormir. O rei ficou perturbado. Nabucodonosor estava aflito em seu espírito. O que é que acontece em seguida? Dentro da narrativa do capítulo 2, ele convoca os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, os homens mais honrados em Babilônia por sua sabedoria. De acordo com o costume da época, ele deveria justamente chamar estes homens para que eles não só lhe aconselhassem, mas dessem a interpretação do sonho. Mas, então, em desacordo com o costume, Nabucodonosor pediu aos sábios que eles contassem o conteúdo do sonho e depois dessem a interpretação. É como se os magos se apresentassem na presença do rei, convocação extraordinária, urgente, e eles estivessem esperando o comando do rei. Nabucodonosor disse, olha, eu tive um sonho e eu quero a interpretação do sonho. Os magos ficaram assim. Eu tive um sonho e quero a interpretação do sonho. Eles estavam aguardando Nabucodonosor contar o sonho. Aí, visto o silêncio, eu penso que Nabucodonosor disse, olha, vocês ainda não entenderam. Eu quero que vocês me digam o que foi que eu sonhei e depois me deem a interpretação. Mas, rei, quem é que pode fazer isso? Ora, vocês não têm a interpretação? Então também vocês vão ter a revelação do que eu sonhei. Porque se vocês contarem o que eu sonhei sem eu revelar a vocês, a interpretação que vocês me derem também será fidedigna. Porém, diante dessa exigência, os magos, os astrólogos, os feiticeiros revelaram a sua incapacidade de cumprir tal exigência. E é justamente desta crise instalada, desta incapacidade, que Daniel e seus amigos são introduzidos na narrativa do capítulo de número 2. Subponto 2 diz o seguinte: a impotência humana. A lição diz: ao perceber que os peritos estavam tentando ganhar tempo, ou seja, estavam tentando enrolar o rei Nabucodonosor, que não era nada besta, ele reafirma sua sentença, ameaçando-os com pena de morte. Os caldeus, líderes da classe sacerdotal, reconheceram sua própria incapacidade de atender ao pedido, pois se tratava de algo extremamente difícil, se não impossível. Eles afirmam que nenhum ser humano comum seria capaz de realizar tal feito e que nenhum rei, por mais poderoso que fosse, havia feito uma exigência tão extraordinária. 2 pontos podem ser considerados aqui. Primeiro, a impotência dos sábios. E, diga-se de passagem, meus irmãos, a sabedoria deste mundo ou dos sábios deste mundo é limitada. O rei mandou chamar os homens mais extraordinários por sua sabedoria em Babilônia, mas eles não puderam
contar o sonho nem dar a sua interpretação. A sabedoria deles era limitada. A resposta desses sábios acerca da incapacidade deles era baseada em vários argumentos, conforme o versículo 10 e o versículo de número 11. Eles disseram, em primeiro lugar, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Outros bradaram, isso aqui é um assunto sem precedentes na história da humanidade. Ainda outros disseram, o pedido do rei extremamente difícil. E outros concluíram, a solução do problema é supra-humana. Eles se viram incapazes de dar uma interpretação. Porque imagina, né? Esse canto de cerca. Se eles dissessem assim, olha, a interpretação é essa, essa, essa e essa. Aí Nabucodonosor ia dizer, Nabucozinho ia dizer, tá certo, mas não foi esse sonho aí que eu tive não, viu? Então sua interpretação está errada. Meu Deus, que canto de cerca. E aí Nabucodonosor se ira e emite uma ordem, um decreto, para que todos os sábios presentes e por tabela os coitados que não compareceram e até os aprendizes de sábio fossem mortos em Babilônia. Lógico que esse pedido chocou, não é, todo o império, porque eram homens altamente respeitados. De repente o rei diz assim, rapaz, vai morrer todo mundo agora. Aí, o outro ponto que nós devemos considerar é justamente a prepotência do rei. Nabucodonosor era extremamente prepotente. A gente vai ver lá na frente que essa prepotência o levou, não é, a um ato de superioridade, a um ato de engrandecimento. Aí Deus fez assim, e esse agora vai comer capim, para você deixar de ser prepotente. A gente vai ver isso mais na frente, certo? Mas aqui a gente já vê sinais da prepotência de Nabucodonosor. E mesmo quando ele está aflito, quando ele está perturbado em espírito, ele revela seu coração prepotente. Ele demonstrou isso de 3 maneiras. Primeiro, exigindo dos homens o que eles não poderiam oferecer. Eu quero. A gente não pode, mas eu quero, rapaz. Era extremamente prepotente. Segundo, oferecendo vantagens financeiras e promoções. Né? Gente que diz assim, eu posso lhe promover, eu posso lhe colocar para baixo, então faço o que eu quero, o rei tem o poder, o rei tem a riqueza nas mãos, e ele usa isso como armas para curvarem os homens aos seus pés. Isso aqui também revela prepotência. Terceiro, ele determina o extermínio dos sábios para satisfazer um capricho pessoal. O rei ele não respeitou as limitações dos sábios, acusou-os de esperteza, de conspiração e determinou o extermínio total de todos eles. Eu até acredito aqui, em partes aqui, que eles de fato eram muito espertos mesmo. Eram malandros, não é? Eram malandros. O rei tinha um sonho, eles davam lá uma interpretação qualquer, e se o rei questionasse, era como se o rei tivesse questionando as divindades, ele não podia questionar os magos. E Nabucodonosor, que era um rei bem diferente, assim, vai morrer todo mundo aí, né? Tudo farinha do mesmo saco, vai morrer todo mundo, quero saber de nada, ninguém aqui serve a Deus nenhum de Babilônia, não. Porque se fossem mesmo devotos dos deuses, os deuses falariam com vocês. Morre todo mundo! Só que essas ações revelam a prepotência de Nabucodonosor. Subponto 3 diz, Daniel é chamado. Eu acho que esse subponto aqui ele poderia ser melhor colocado em outros termos. Não é? Daniel não é especificamente chamado. Daniel é procurado para ser executado. Porque quando a ordem saiu, eles começaram já a matar a gente ali. Matar, e bater na porta de Daniel. Pois não, chegou a tua vez. Vez de quê? Tu vai morrer. Gente, eu vou morrer, teus amigos também, todo mundo morrer. Mas por quê? Aí foi onde Daniel foi procurar saber da situação. A lição diz aqui nesse ponto, inflamado de raiva, Nabucodonosor dá ordens para executar todos os sábios do reino. Nesse momento, Daniel e seus companheiros, embora não ocupassem posições de destaque, estão entre aqueles que podem ser condenados à morte. Imagine-se na situação desses jovens. É difícil pensar, né? Por tabela, eu ser condenado à morte. Meu Deus do céu. Diante de uma crise iminente em que suas vidas estão em perigos, o que passaria ou o que passava por suas mentes? Uma coisa é certa, eles não entraram em pânico mesmo cientes do risco, eles não permitiram que o medo exagerado e paralisante os dominasse. Olha o que a Bíblia diz. Saiu o decreto, versículo 13, capítulo 2, segundo o qual os sábios deveriam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Nabucodonosor
expediu esse decreto, e a expressão aqui, deviam ser mortos, ela está no particípio. E ela significa, estando no particípio, de que o decreto começou a valer e a ser executado imediatamente após a ordem do rei. Então, provavelmente, quem eles acharam primeiro ali foram sendo os magos, foram sendo executados. Quando bateram na porta de Daniel, muita gente já tinha morrido. Daniel recebe aquela notícia, Arioque diz, tu vai morrer, rapaz. Parece que Arioque tem até uma afeição a Daniel, uma certa consideração. Mas tu vai morrer. E Daniel, eu vou morrer por quê? Aí Arioque explica a situação e, em vez de Daniel entrar em pânico, ele age com sensatez. Ele se informou direitinho, ele elaborou um plano e ele pediu a Arioque que o introduzisse na presença do rei. E isso aqui já é uma lição para as nossas vidas. Quando a gente se encontra em uma situação tão difícil quanto, ou até menos, mas uma situação difícil também, a gente precisa, com calma, buscar entendimento, orar, precisa ponderar, meditar, para não tomar decisões precipitadas, para não entrar em pânico e, assim, ter a melhor ação possível, ter uma ação sábia. E aqui nós finalizamos o ponto de número 1. Ponto de número 2, a conduta de Daniel e a interpretação do sonho. Esse ponto inicia-se no subponto que diz as atitudes de Daniel. Ao tomar conhecimento da sentença, Daniel adota algumas medidas para lidar com a situação. Quais são as medidas? Em primeiro lugar, ele é introduzido na presença do rei, versículo de número 16, e pede tempo. Diferente dos magos de Babilônia, Daniel não tenta enrolar o rei. Ele não tenta maquiar o problema, não, ele enfrenta o problema de frente. A redundância, né? Ele encara o problema, ele olha para o problema e diz assim, rei, eu vou lhe dar a interpretação, mas eu lhe peço um tempo. Eu não quero que você me conte o sonho. Eu vou lhe dizer qual é o sonho e vou lhe dar a interpretação dele. Daniel reconhece a sua limitação quando pede um tempo. Mas é justamente aqui onde ele diz assim, eu quero um tempo, porque eu vou dar aquilo que o rei pede, mas eu vou buscar na fonte. Eu tenho uma fonte, eu vou consultar essa fonte. Qual era a fonte de Daniel? Era Deus. Daniel não só reconhece a sua limitação, mas ele evidencia com essas ações a sua confiança. Eu vou falar com quem sabe. E quando ele diz que vai falar com quem sabe, pedindo um tempo ao rei, ele sabia que quem sabe responderia. Em segundo lugar, Daniel vai aos seus amigos e pede oração. Quando estava todo mundo ali em desespero, talvez os magos estivessem alguns fugindo, se escondendo, outros se despedindo da família, Daniel ele vai orar. Quando o mundo entra em desespero, o crente, contrariando estas ações, entra em oração. Oh, glória a Jesus! O crente entra em oração. Daniel se reúne com os seus amigos e, em oração, eles chegam na terceira atitude. Pedem misericórdia a Deus. Eles oram ao Deus do céu. O nosso Deus que está acima no céu, isto é, acima do sol, da lua e das estrelas, é o Deus que responde. A oração dos babilônios chegavam até as divindades, que representavam os astros. Mas a oração de Daniel chegava ao Criador dos astros, ao Deus de verdade, ao Deus não concebido pela mente humana, ao Deus não inventado. E esse Deus que revela, como já vimos, que é vivo e responde, deu a resposta a Daniel. Glória a Deus. Subponto 2. Deus atende à oração. A lição diz, como resposta à oração dos jovens, Deus revela o mistério a Daniel em uma visão durante a noite. A seguir, testemunhamos as nobres características desse jovem exemplar em sua conduta. Quando Daniel recebe a resposta, qual é a conduta de Daniel a seguir? Ele não se ensoberbece, ele não se engrandece, mas ele agradece. A primeira atitude de Daniel é expressar sua gratidão ao Senhor, reconhecendo e exaltando sua soberania e bondade. E meus irmãos, aqui eu quero fazer uma aplicação.
Essa atitude de gratidão é um exemplo para nós hoje. Porque a gente é muito rápido em pedir ajuda, mas às vezes somos lentos em agradecer. A gente pede, mas é lento em agradecer. A nossa gratidão não pode ser só em palavras. Deve acontecer, não é? A expressão em palavras, a expressão audível. Te agradeço, Deus, te agradeço. Mas a gratidão também envolve conduta, envolve comportamento. A gente deve ser grato a Deus. Ser grato a Deus não só de palavras, mas de todo o coração. Em segundo lugar, fica evidente a bondade de Daniel. Porque ao comunicar a revelação ao oficial encarregado, Daniel intercede pela vida de todos os sábios de Babilônia, capítulo de número 24. Ele demonstra generosidade e não age de forma egoísta e nem traiçoeira, mesmo em relação aos incrédulos. Como crentes, diz a lição, não devemos retribuir o mal com o mal. É uma das atitudes mais difíceis que temos de ter enquanto discípulos de Jesus. Retribuir o mal com o bem. Daniel demonstra generosidade e bondade, não agindo de forma egoísta e traiçoeira, mesmo em relação a gente que provavelmente ali lhe odiava. A bondade de Daniel nos desafia a sermos compassivos, nos desafia a sermos generosos, mesmo quando enfrentamos adversidades ou quando estamos cercados por aqueles que não compartilham a mesma fé que a nossa. Somos discípulos de Jesus, chamados para ser sal da terra e luz do mundo. E um terceiro ponto aqui é a humildade. Quando Daniel é introduzido à presença do rei, o rei diz assim, é tu? Peraí, contextualizando aqui, não é? E imaginando. Deixa eu botar os óculos aqui que eu não estou acreditando não. Um aprendiz de sábio, tu vai mesmo me dar interpretação? Tu vai mesmo me dizer o que eu sonhei? Tu? Daniel disse, rei, a interpretação e os sonhos pertencem a Deus. Eu sou só um canal aqui, eu estou parafraseando. Eu sou só um canal aqui, eu tenho algo a te falar, mas o conteúdo veio dele. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, Deus conta conosco na evangelização, Deus conta conosco nos trabalhos de evangelismo, meus irmãos. Nós temos algo a falar para o mundo, Deus nos revelou o seu evangelho, nós temos algo a anunciar e devemos falar. Somos o canal, somos o meio que Deus usa para falar com este mundo. Daniel atribui a Deus toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Terceiro subponto, a interpretação e a recompensa. A lição diz, Daniel compartilha a descrição do sonho do rei, que envolvia uma estátua assustadora. A estátua tinha uma cabeça de ouro puro, peitos e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés feitos de uma mistura de ferro e barro. Subitamente uma pedra aparece sem a ajuda de mãos humanas e atinge os pés da estátua, fazendo com que ela se despedace completamente. A pedra se transforma em uma grande montanha que preenche toda a terra. Cada parte da estátua representa um reino diferente, revelando o plano de Deus na história. O reino de Nabucodonosor, representado pela cabeça de ouro, será sucedido por 3 outros reinos mundiais. Por fim, a pedra que destrói a estátua simboliza o reino de Deus, que é eterno e jamais terá fim. Como a própria história viria a comprovar nas décadas e séculos seguintes, a revelação de Daniel estava certíssima. Como explicam a maioria dos teólogos cristãos, o sonho referia-se aos reinos que haviam de sobrevir. O Império Babilônico, representado pela cabeça de ouro, durou cerca de 70 anos, sendo seguido pelo Império Medo-Persa, braços e peito de prata, que durou por volta de 200 anos. Na sequência veio o Império Grego, a barriga e os quadris de bronze, que esteve no poder cerca de 130 anos antes do Império Romano, que é representado pelas pernas e pés de ferro e barro, que teve a sua duração do ano 143 a.C. até 476 depois de Cristo. Tal cumprimento histórico mostra que a profecia bíblica é fidedigna. Ali diante de Nabucodonosor estava
um escravo vindo de Judá, um hebreu, dando não só a revelação do sonho, mas também a sua interpretação. Quando Nabucodonosor ouve isso, meu Deus do céu, a reação dele é se jogar aos pés de Daniel. Ele era pagão, né? Ele era pagão. Ele se jogou aos pés de Daniel e começou a adorar o escravo. Traga uma oferta de manjar, traga uma oferta de libação para que este homem aqui seja reconhecido. Nabucodonosor fez isso. Ele queimou incenso, não é libação não, incenso. Ele queimou incenso a Daniel, fez uma oferta de manjares e ele louvou o Deus de Daniel, o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos. Ele adora o Deus de Daniel por causa da postura de Daniel, por causa das ações de Daniel. E para mostrar sua gratidão de maneira prática, ele deu muitos presentes a Daniel e o colocou como governador de toda a província de Babilônia. A pedido de Daniel, olha como Daniel tem um coração grande e não é ingrato. A pedido de Daniel, seus 3 companheiros receberam importantes cargos políticos e Daniel estava às portas do rei. Olha, rei, Deus me deu uma interpretação. Você está sabendo aqui de todos esses eventos agora, mas quem revelou foi Deus. Só que eu e meus amigos oramos. E na hora dos louros, ele não se esqueceu de Ananias, Misael e Azarias. Terceiro ponto, não se esqueça não, amigo, de quem lhe ajuda, viu? Você está me assistindo aqui por meio do YouTube, na plataforma da Ferramenta EBD. Receba essa palavra de Deus no seu coração. Não se esqueça de quem lhe estende a mão nos tempos de adversidade. Não se esqueça de quem lhe ajuda. Terceiro ponto, a revelação de Deus em tempos de secularismo. É um ponto de contextualização e aplicação. Vimos todo o conteúdo de forma sintética do capítulo de número 2. Agora vamos aplicar de forma contextualizada. Primeiro subponto, a infalibilidade da palavra de Deus. Vamos dividir o texto aqui em pontos, não é? O primeiro ponto aqui do texto da lição diz: um dos ensinamentos deste episódio é que a palavra de Deus não falha. A fidelidade da palavra de Deus é uma verdade central na vida cristã e aqui neste capítulo. Isaías capítulo 55, versículo 11, Deus declara que a sua palavra não voltará vazia, mas realizará o propósito para o qual foi enviada. E no contexto de Daniel, vemos essa realidade se desdobrando diante dos nossos olhos. A precisão das profecias dadas a Daniel, da revelação que ele recebeu, que se cumpririam ao longo dos séculos, é um testemunho da veracidade, confiabilidade das Escrituras. E para nós, meus irmãos, isso hoje significa que podemos confiar plenamente nas promessas de Deus, sabendo que Ele é fiel para cumpri-las. Sua palavra não cai por terra, sua palavra é um alicerce sólido em meio às incertezas da vida. Deus é fiel e sua palavra é verdadeira. A lição ainda diz: estamos diante de uma das mais notáveis profecias que se cumpriu na história, numa referência aos impérios que vieram logo depois do Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e Império Romano. A visão, ela foi tão precisa, ao ponto de historiadores liberais, teólogos liberais e também historiadores não crentes dizerem que é impossível Daniel ter vivido na época de Nabucodonosor. Esse detalhe aqui, esse detalhamento das profecias, essa especificidade tão assustadora, só pode ter sido produto da mente de quem viveu muito tempo depois destes eventos acontecerem. Então foi alguém que viu o reino de Babilônia cair historicamente, foi alguém que viu o reino Medo-Persa passar também, conhece a história do que aconteceu, e só depois de ter conhecido a história, escreveu. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É porque esse pessoal aí quer descredibilizar o Deus que revela. Só que a gente conhece o rei que, aliás, o Deus que conhece o fim desde o princípio, conforme diz Isaías 46:10. Daniel viveu na época de Nabucodonosor. A lição ainda diz: até mesmo os críticos da Bíblia têm dificuldades para explicar como isso ocorreu. Afinal, é algo sobrenatural. A exatidão das profecias bíblicas desafia a compreensão humana e aponta para a natureza da revelação sobrenatural divina. Tem coisas, irmãos, que não há explicações naturais.
Não há explicações naturais. Tem coisas que transcendem o natural, são sobrenatural. As ações de Deus são evidentes aqui na história. Por fim, ainda esse subponto diz, Daniel não fez uma previsão e calculou probabilidades a partir de dados conhecidos. Ele ouviu a voz de Deus. Ele não era um adivinho, um encantador, como os magos, como os babilônicos. Não, Daniel era um profeta. E profeta ouve a voz de Deus. Daniel não contou com a sorte, Daniel não contou com estatística, ele recebeu revelação. Subponto 2 diz, o secularismo racionalista. E aqui está um problema crônico do nosso tempo. A lição diz, deste episódio coloca em discussão no mundo atual a existência de um tipo de revelação além da razão. Em Daniel, capítulo 2, nós vemos que a sabedoria dos homens, mesmo a dos conselheiros mais sábios, é insuficiente para conhecer os mistérios que só Deus pode revelar. E nós devemos reconhecer, mediante este episódio, que há verdades e conhecimentos que estão além da nossa compreensão natural, que só podem ser discernidos através da revelação divina. A lição ainda diz, o processo de secularização iniciado a partir do iluminismo procurou afastar a religião da esfera pública. E aqui é importante um comentário bem assertivo. A secularização, ela começou mais forte com o iluminismo e esse iluminismo promoveu uma visão de mundo onde a religião e a fé foram relegados ao âmbito privado, enquanto a razão e a ciência assumiram o controle da esfera pública. Essa mudança de paradigma buscou justamente construir uma sociedade baseada exclusivamente em princípios que são racionais e empíricos, à custa do reconhecimento de realidades espirituais e sobrenaturais. Se deixou de crer naquilo que a razão não poderia explicar. Porém, meus irmãos, para nós, isso aqui simplesmente destaca a necessidade de reafirmar o papel da revelação divina e da fé em nossa vida pública e pessoal. E lembrar que a verdade de Deus não está limitada apenas pelo que é observável e mensurável, mas pelo que é revelado por Deus. A verdade não se limita àquilo que o meu intelecto curto, pequeno, pode compreender. A verdade transcende isso. A verdade também é aquilo que Deus, ou principalmente aquilo que Deus revela. A lição ainda diz, no cerne está o secularismo, ideologia que parte da descrença na revelação divina de verdades aos seres humanos, restando somente os elementos fornecidos pela razão. O que é que o nosso tempo tenta empurrar na nossa mente, na mente dos jovens? Que Deus não fala com os homens. E se ele existe, ele é indiferente. Ele não tem qualquer relação, ele não revela nada, ele não fala nada, ele é um Deus mudo. Só que o texto bíblico de Daniel nos revela o contrário. Deus é um Deus que se relaciona. Deus é um Deus que fala. Se é jovem aí, se tem muitas dúvidas nesse período de sua vida, você pode orar. Você pode buscar a Deus quanto à pessoa que você vai casar, pedindo orientação. Senhor, me oriente para que eu não faça uma escolha errada. Me revele os princípios da tua palavra. Você pode pedir orientação a Deus quanto à faculdade que você vai estudar. E crendo, você vai fazer isso crendo que Deus é um Deus que fala, porque Deus é relacional. Deus revela, Deus conversa com o homem. O secularismo, o racionalismo é descrente quanto a isso e eles endossam o ateísmo. Mas aqui eu estou falando para um povo que tem experiência com Deus, para um povo que fala com Deus, para um povo que ouve a voz de Deus. Deus é um Deus que fala. E o terceiro subponto diz a revelação e o sobrenatural. Deus fala, Deus revela, e ele faz isso de várias maneiras. A lição diz, antes de tudo acreditamos em um Deus que se revela e revela seus planos ao homem, seja de forma geral ou especial, incluindo sonhos e visões. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3, nós temos a multiforma de Deus falar, as muitas maneiras que Deus se comunica, através de sonho, de revelação, através da sua palavra, através dos seus servos, os profetas, através das escrituras, através de seu filho e de forma sobrenatural, de forma especial. Deus fala com seu povo. Deus fala com os seus servos. Vamos concluir este subponto de número 3, demonstrando, que
o texto da lição ainda diz assim, o favor de Deus sobre a vida do profeta mostra que a fé bíblica sabe conciliar a revelação sobrenatural com a razão. O exemplo de Daniel demonstra que, embora Deus revele verdades sobrenaturais, isso não significa que a razão humana seja desconsiderada. O favor de Deus sobre Daniel não o isentou da necessidade de usar sua mente e discernimento para interpretar e comunicar a revelação recebida. Nós devemos usar nossa capacidade de raciocínio para aprofundar nossa compreensão da vontade de Deus. Deus não fala com debilóides. Deus não fala com gente que está com o cérebro em estado vegetativo, né? Não pensa, não usa a capacidade intelectual. Não, quando Deus comunica, Ele se comunica para você compreender. A sua razão, o seu entendimento não é anulado. O crente não é abilolado das ideias. O crente é esclarecido das coisas da terra e também das coisas espirituais. Concluindo a nossa lição de hoje, quero dizer que este capítulo de número 2, ele nos ensina três coisas. Em primeiro lugar, ele atesta a infalibilidade da palavra de Deus. Tudo que Deus falou cumpriu-se literalmente. E aquilo que Ele tem dito ao teu respeito se cumprirá. Em segundo lugar, aprendemos por intermédio desse texto que a história está na mão de Deus. Ninguém pode frustrar os seus desígnios, seus planos eternos. E por fim, em terceiro lugar, depreendemos desse sonho de Nabucodonosor, que o reino de Cristo triunfará. Os poderosos deste mundo, os reis e os déspotas, estou engasgando as palavras, não têm as rédeas nas mãos. Os grandes impérios já caíram, outros ainda cairão. Só o reino de Cristo triunfará. Não precisamos ter medo do futuro, pois o futuro nos mostra que Cristo, aliás, o presente e o passado já nos mostra que Cristo é vitorioso. Ele já determinou o fim, sua vitória extraordinária e gloriosa. Meus irmãos, eu quero agradecer a sua paciência, quero agradecer de verdade mesmo a sua paciência de chegar até aqui e também a sua preferência. Digo e repito, é muito bom tê-los aqui. Um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e olha para mim aqui, não se esqueça, abra a jaula.